Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Clã Lobos do Sul com Rafael do SIC, professor e pesquisador, homem de medicina e oficiante de cerimônias xamânicas e neoxamânicas, guia de busca de visão, estuda e pesquisa desde 1998 sobre xamanismo e suas vertentes. Idealizou o projeto Clã Lobos do Sul, que em 2019 completou 13 anos, criador e facilitador da formação base de terapeuta neoxamânico Cauã Agantu, do Reiki Xamânico Método do Clã Lobos do Sul. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer as suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Rafael do SIC. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Cantan a la montaña, cantan a su vientre. Cantan a la montaña, cantan a su vientre. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Danzan a la montaña, danzan a su vientre. Danzan a la montaña, danzan a su vientre. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Cantan a la montaña, cantan a su vientre. Cantan a la montaña, cantan a su vientre. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Rezan a la montaña, rezan a su vientre. Rezan a la montaña, rezan a su vientre. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. Mujeres de fuerza carregan el gran tambor. O xamanismo para mim surgiu no meu caminho ainda bastante jovem, quando tinha que fazer uma prova, por incrível que pareça, e era uma prova com muitos candidatos, devia ter por volta aí de uns 15, 16 anos de idade. E aí meu primeiro contato foi com um petenguá, com um cachimbo guarani, através de uma irmã muito querida do caminho. E neste momento foi em que eu conheci este universo, né? Embora minha família viesse já de uma espiritualidade por várias vertentes, né, dos caminhos espirituais. Neste momento foi que eu conheci então o tabaco, o cachimbo, né, algumas práticas, e que despertou principalmente para a questão do xamanismo da América do Norte,
com as direções, os ritos, e era também muito da literatura que na época existia, disponível para estudar, além das práticas, né? Então começou assim, o caminho começou por aí, né? Através de um movimento de necessidade que surgiu a oportunidade então de estar junto com esse espírito do avô tabaco, através de um petenguá. Xamanismo, para mim, antes de mais nada, eu acho que é legal entender o conceito, né? Então, o xamanismo, para mim, é um conceito. E hoje ele é um termo de referência. É um termo que referencia práticas de várias vertentes filosóficas e tradicionais diferentes, que compreende que através da consciência, ou da expansão dessa consciência, né, permear estes mundos invisíveis, né, é possível acessar uma informação, e essa informação levar à cura. Então o xamanismo, para mim, ele está vinculado intimamente às tradições originárias no mundo todo. Não o xamanismo oriundo da China, oriundo da Sibéria, oriundo da África, né? Todas as tradições, de alguma forma, têm grande parte dos seus fundamentos no xamanismo. E o xamanismo, se o conceito for mais profundo, é possível compreender que o xamanismo data aí de mais de 100 mil anos atrás. Talvez tenha sido a primeira forma que o homem passou a se relacionar com as forças espirituais, ou com o oculto, através principalmente da natureza. Então, este xamanismo, que é o que é chamado de xamanismo primitivo, né, o xamanismo que vem antes das próprias tradições, né, antes das próprias culturas, ele estava enraizado neste conceito de que a natureza, existia uma infinidade de espíritos nessa natureza, e aí se associa muito ao animismo, onde tudo tem uma força, tudo tem um espírito. E o que cabia ao xamã, ao curandeiro, ao líder espiritual, era se comunicar com esses espíritos e através deles encontrar meios para o bem-estar, para a saúde, para a harmonia dentro de um povo, né? E, geralmente pequenos clãs, pequenas famílias que caminhavam juntos. Se a gente parar para pensar em 100 mil anos atrás, um período em que se caçava mamute, né? Então as necessidades eram outras, né? Então o xamanismo, ele passou de um determinado tempo, principalmente desse estudioso das religiões, que é o Mircea Eliade, a ser utilizado como um termo de referência para diversas culturas e tradições. Antropologicamente falando, hoje o xamanismo precisa de uma definição de que tradição é, de onde vem. Porque só no Brasil são mais de 200 etnias. Então, dentro desse contexto tão abrangente e genérico, que referencia essas práticas, são mais de 200 formas de xamanismo, ou seja, de práticas espirituais dentro dessas tradições, só aqui no Brasil. Então, o xamanismo, para mim, hoje, como um conceito pessoal, um conceito dentro do clã Lobos do Sul, são todas aquelas práticas, né, e fundamentos e histórias que nos levam ao despertar da nossa essência e da nossa própria natureza, de acordo com a natureza em que a gente vive e com a essência de todos os outros seres. O xamanismo, ele se divide em duas grandes vertentes, né, nesta visão que eu procuro trazer dentro do clã Lobos do Sul, do Cauã-Ngatu, né? É onde o xamanismo está presente como xamanismo primitivo, dentro da sua origem, e a gente pode permear esta questão cronológica em mais de 100 mil anos a 70 mil anos, onde existem duas grandes vertentes do xamanismo, que é o xamanismo primitivo de caça e o xamanismo primitivo de plantio. Ambas têm visões diferentes, mas de maneira geral, o xamanismo primitivo de caça tem o núcleo da sua espiritualidade vinculada à questão dos animais, né, da caça, e a partir daí todos os instrumentos, ritos, lendas, mitos estão muito enraizados na questão dos animais. É muito possível chegar a uma ideia de que o xamanismo primitivo de caça, ele deu origem a todas as relações que a gente compreende dentro do xamanismo que hoje se vivencia com os animais. A partir daí ele tem algumas
culturas e tradições têm uma transição para o xamanismo primitivo de plantio, onde o que passa a fazer parte fundamental são as plantas, e não só as plantas, mas também o ciclo necessário para essas plantas. E assim o ciclo necessário para os homens, né? A observação do céu, a observação do movimento das estrelas, e isso muda de tradição para tradição. Uma tradição primitiva que está enraizada, por exemplo, na floresta, o nicho, o meio ecológico, o conceito todo que envolve essa tradição, ela está com base a floresta. Então, numa floresta não consegue se enxergar plenamente o céu, assim como não se tem uma amplitude de visão do local onde está. Então, o que faz parte desse mito, desse xamanismo primitivo, das suas lendas e espiritualidade, é o que está próximo. Uma samaúma gigante, por exemplo, aqui na floresta amazônica, um igarapé, um rio, os animais, né, a onça, o gavião, o macaco, a arara, esse é o meio em que se está. E é um meio principalmente relacionado à caça, né? E diferente de tradições do deserto, ou tradições das savanas, tradições das tundras, né, onde a amplitude de território é muito maior. E aí se tem uma visão das estrelas e uma visão de mundo diferente, né? Talvez aí esteja a raiz das 4 direções dentro da tradição ameríndia da América do Norte, né, em função da vastidão territorial. E esse xamanismo dá origem, esse xamanismo primitivo dá origem ao que hoje a gente conhece como xamanismo tradicional, que é expresso principalmente nas culturas originárias, sejam elas de que parte do mundo forem. A gente acaba associando muito xamanismo aos nativos da América, quando a gente encontra também essas vertentes, por exemplo, na África, dentro do Voodoo, dentro de tradições africanas, o próprio Ifá, que traz a relação, né, também analogicamente das direções, né, com os seus orixás, com as suas forças da natureza. Da mesma forma, os reinos mutantes na China. Então, esta relação ela vai dando origem a culturas tradicionais, né? E essas culturas tradicionais é o que ainda se mantém vivo hoje, né? Ou seja, elas mantêm uma tradição ao longo do tempo. Algumas com mais contato, outras com menos contato com o não índio, né? E aí a gente tem povos que tiveram aqui nas Américas, na América do Sul, com o homem branco há 500, 400 anos atrás, e povos que tiveram há 100, 50 anos atrás. Então essas culturas mantêm muito ricas a sua história, a sua língua, seus mitos, seus ritos, as suas medicinas, e isso faz com que o olhar do xamanismo se volte para essas culturas tradicionais. O neo-xamanismo, em contrapartida, é uma visão relativamente nova, que surge a partir principalmente dos anos 50 para frente e começa a ser expressa de uma forma um pouco mais voluptuosa, aí por volta dos anos 70, e que ele define esta concepção de que é possível aprender com uma tradição, com uma cultura originária, mas trazer uma linguagem que o não índio compreende. Então, para mim, existem duas vertentes dentro do neo-xamanismo hoje, né? Um neo-xamanismo que é inspirado, um neo-xamanismo onde muitos homens e mulheres vão em busca deste conhecimento originário e, ao trazer esse conhecimento originário, traduzem isso em uma linguagem que é acessível, né, ao não índio, ou à pessoa que não está inserida naquela cultura, pois não fala a língua, pois não compreende os conceitos ou o contexto social e cultural que aquele grupo está inserido. Mas consegue traduzir isso de uma maneira a se manter verdadeiro com a essência dessa tradição, sem perder isso. E o neo-xamanismo inspirado ele pode vir através de literaturas também, onde essa concepção literária traz uma nova perspectiva de vida, e essa nova perspectiva de vida forma uma filosofia pessoal de convivência. E muitas vezes até sem ter tido contato com a cultura originária. O que dá origem aí, a partir daí, quando não existe uma raiz sólida, né, um caminho sólido, ao que eu brinco que é um neo-xamanismo romântico, né? A ideia de que todos os conceitos, são possíveis colocar todos os conceitos em um único lugar, né? Pensar que todo índio usa cocar, todo índio toca tambor, todo índio tem maraca, quando não tem.
No Brasil há uma porcentagem muito pequena, por exemplo, de tradições que usam tambor, né? Então esta ideia do romantismo no neo-xamanismo é o que desvincula da essência da própria tradição, né? A gente fica muito num campo das ideias, num campo do sentir, e esquece que as tradições têm seus fundamentos, né? Então, para mim, o neo-xamanismo é quando se perde essa essência desse fundamento. E é muito legal, porque uma vez estava na aldeia e aí um rapaz levou um saquinho de bala para as crianças e as crianças descascavam a bala e jogavam o papel no chão. E ele achou aquilo um absurdo, porque no conceito dele, talvez um pouco mais romântico, todo grupo étnico que está vinculado à natureza cuida da natureza. Mas aquele era o hábito cotidiano, ou seja, come uma banana e joga a casca da banana no chão e ela vai se deteriorar. Então a falta desta informação gera às vezes uma desilusão, né? Gera uma idealização falha de processos que são desconhecidos por esta falta de conexão com o contexto, com a cultura e com o estado que se está. Então o neo-xamanismo hoje vejo como um caminho de despertar o poder pessoal. Compreendendo que o poder pessoal são meus dons, minhas capacidades, minhas habilidades que eu reconheço em mim e que coloco à disposição dos outros e da força criadora. E aí não tem limite para esse neo-xamanismo, a não ser esse contato com a nossa natureza, a nossa essência, através desse universo tão vasto que são as culturas originárias. Clã Lobos do Sul então surgiu de uma necessidade pessoal de compartilhar um caminho que já tinha sido experienciado, vivenciado. E o clã ele surgiu com uma ideia simples que era trazer vivências dinâmicas e práticas que favorecessem o desenvolvimento pessoal. E a partir daí o Clã Lobos do Sul virou um projeto escola, onde se transmite o conhecimento e os ensinamentos como uma forma de transformar isso em algo palpável, manifestado. O Clã Lobos do Sul então traz essa concepção de que é possível caminhar com o que é tradicional, dentro das suas lendas, seus mitos, suas histórias, né? Sua música, com aquilo que faz parte do neo-xamanismo, que é essa linguagem, esta roupagem diferente para traduzir a essência de uma cultura, e unificar isso a visões contemporâneas. Então, criar uma linha onde é possível conversar entre as tradições originárias e as visões contemporâneas, visando o desenvolvimento do ser na sua integralidade, unindo aquilo que é possível ver, aquilo que é possível sentir, aquilo que é possível pensar a respeito desta ideia, desta concepção, e manifestar isso na sua vida, não só na vida espiritual, mas na vida cotidiana. Então o Clã Lobos do Sul hoje tem uma visão simples de que todo o caminho que o Clã Lobos do Sul oferta é um caminho de consciência, de ampliar, de expandir a consciência. E para isso usa 3 formas diferentes. Uma que é a consciência informativa, através da informação, do conteúdo teórico, através de uma consciência prática ou experiencial, que são as práticas dinâmicas, as vivências, né? E uma consciência que é transpessoal ou transcendente, principalmente através dos ritos ou das cerimônias, onde é possível sair deste centro do eu e se deixar levar a um patamar mais espiritual, mais uníssimo. As 4 direções dentro desta visão do xamanismo, e aí xamanismo dentro desse conceito maior, desse termo de referência, ela não está presente em todas as culturas, né? Então, no Brasil, algumas etnias trazem isso, por exemplo, diferente de outros grupos étnicos, né? E eu citei já a África, a China, né? Que tem suas relações com as direções, e a América do Norte. Então esse meio das direções, ela está presente dentro de uma cultura, de uma tradição que tem uma amplitude de visão, no sentido de uma amplitude de visão territorial, dentro de um contexto geográfico. Então, a partir daí, como se localizar?
né, como um marinheiro no mar que se orienta pelas estrelas. Da mesma forma, um povo que ele está inserido em um ambiente muito amplo precisa de outros pontos de referência. Então, os povos da savana, do deserto, regiões que se tem uma amplitude territorial onde é possível criar caminhos por eles, ou as planícies da América do Norte, elas trazem esta possibilidade do homem vislumbrar todo este universo que tem dentro deste direcionamento. Embora a ideia das direções, né, norte, sul, leste, oeste, elas venham muito do homem branco tentar compreender isso, né? Mas as direções, elas trazem um ensinamento, elas trazem uma medicina. Elas trazem um contexto onde é possível despertar de tal maneira que se torna um caminho. E este caminho se torna uma mandala. E esta mandala se torna um mapa para a nossa própria vida. É como pensar que cada direção tem um conjunto de elementos diferentes que nos direcionam e que contam a nossa história. E que a partir do momento em que a gente reconhece a nossa história, a história dos nossos ancestrais, principalmente consanguíneos, é possível deslumbrar um caminho para frente. E aí ela se torna um grande guia, né? Como pensar que essas direções não estão enraizadas só a norte, sul, leste, oeste, ou só nos animais, a águia, o lobo, o coiote, o urso e o búfalo, mas elas também despertam potenciais, virtudes. Virtudes como a fé, como o amor, como a verdade, como a sabedoria. Cada uma dessas capacidades, elas estão disponíveis nas direções. Estas direções, essas 4 direções sagradas, né, elas estão, para esta visão do clã Lobos do Sul, em uma linha horizontal. Esta linha horizontal é onde tudo isso é possível e é passível de uma manifestação. E esta diretriz parte desde elementos que são humanos, né, como o foco, a objetividade, até elementos que estão em um outro nível, como um desígnio celeste, que é a fé. A capacidade de confiar na força criadora e confiar em nós mesmos e nos outros. Então esta possibilidade de caminharmos nesta linha horizontal com uma orientação. E esta orientação ser um mapa para a vida. Nestas direções está contido ciclos de vida, faixas etárias, elementos onde determinadas forças estão mais latentes, né, como a maneira de ver, né, as coisas, ou como as crenças, como a forma de sentir, né, as emoções se movimentando em determinados ciclos mais do que em outros, a maneira de pensar, a maneira de agir. Então esse conjunto todo ele vai dançando à medida que nós vamos nos desenvolvendo como ser. E cada direção vai ter então os seus elementos disponíveis para que o homem tenha acesso a isso. E dentro dessa linha horizontal existe um eixo vertical, onde esse eixo vertical estão o que algumas culturas chamam das direções ocultas, ou seja, que são aquelas direções que, à medida que caminhamos, estamos em contato com elas. Que é a direção da terra, esta direção que nos fortalece, que nos dá subsídios, que mostra muitas vezes o nosso potencial de caminhar por esta terra. Uma direção intermediária, que é essa direção horizontal, que é a nossa direção, que é a direção do coração, que é esse coração que caminha por este plano de existência. E uma direção superior, que é a direção do céu. Esta direção do céu que nos traz essas virtudes celestes, estes desígnios e estas forças que nos proporcionam esse acesso à espiritualidade ou aos caminhos espirituais. Quando se faz possível um homem ou uma mulher caminhar pelas 4 direções, de tal maneira que ela vê e desperta nela seus potenciais, suas habilidades, seus dons, suas capacidades, que ela reconhece as suas crenças e o que nessas crenças limita ela, que ela reconhece a vontade que ela tem, que ela traz através das suas emoções, como um ponto que impulsiona
para caminhar na vida, aí sim ela é capaz então de, como uma flecha, manifestar os seus desígnios, manifestar a sua vontade, ou como em algumas culturas, manifestar a sua visão nesta terra. E tudo isso se faz possível porque existe essa força hereditária que vem da terra no nosso DNA, né? Isso através de todo esse processo de evolução, né? E de todas as pessoas que já caminharam, todos os nossos ancestrais que já caminharam, que estão conosco, dentro de nós, e através deste espírito emanado do coração do céu, que proporciona esse sopro da vida. Para que este coração, então, tenha uma integridade de caminhar por todas essas direções e manifestar aquilo que lhe é necessário. Então, o cachimbo e a busca da visão, eles estão ligados principalmente por uma forte influência das tradições da América do Norte. E isso vem desde os povos originários até a estruturação e a formação da igreja nativa americana. Então, o cachimbo, dentro desta visão, ele é o elo de comunicação, o vínculo entre o homem e a mulher, entre o ser humano e as forças celestes, né, e as forças terrestres. Ou seja, esse cachimbo é o ponto de comunicação entre o céu e entre a terra. Na busca da visão, é exatamente isso que o buscador encontra quando ele se dedica a, talvez, a medicina mais antiga que o homem pode conhecer, que é o jejum. Então, esse jejum, esse ato, né, de jejuar, é um ato também onde o homem e a mulher buscam durante um período de jejum, e aí existem variações dentro desta infinidade de tradições, comumente ao alto de uma montanha, né? E quando o buscador está na montanha, né, ele está sem nada, né? Ele não tem nada, ele não tem nenhum cachimbo, nenhum colar, nada. É ele, a natureza em que ele está inserido e esta força do coração do céu, né, o grande espírito, o mistério. Então, quando esse buscador vai subir a montanha, todas as suas orações, seu pedido, estão depositados neste cachimbo. Quando o buscador desce do seu jejum, desce deste momento de estar na montanha, é através desse cachimbo, então, que estas orações, esses rezos e essas visões, ele é aceso, e esse tabaco transmite não só aos espíritos que estão à volta, mas também transmite aos outros irmãos que estão junto nesta jornada, aquilo que foi aprendido, aquilo que foi experienciado ou vivenciado. Então o cachimbo ele tem fundamentalmente um vínculo, e isso falando de uma forma bastante genérica, né, para que a gente não entre nas tradições, ele tem um vínculo de unir o homem, a terra e o céu, em um único movimento, que é a oração. E a oração através da palavra, da criação do verbo. E na busca de visão, o cachimbo está presente para esta concepção de unificar aquele ser, unificar todos os seres, e tudo isso dentro desse eixo vertical, céu, homem e terra. Existem algumas vertentes que utilizam a respiração como uma prática de expansão da consciência, né? Algumas práticas elas estão envoltas em um outro contexto. É diferente da gente pensar na respiração como em práticas do yoga ou em práticas dentro do Qigong Li ou do Qigong, né, do Qigong Li na China, em tradições que trazem um outro contexto quanto ao movimento da energia, ao movimento da força. Então esta concepção do poder pessoal e da respiração dentro dos povos originários eu vejo principalmente através das canções e das danças. Então, por mais que não seja explícito isso, é possível ver, por exemplo, os povos chavantes, né, aqui do Brasil, onde os seus ritos, os seus cantos e as suas danças, que são geralmente vinculadas às vogais, por exemplo,
A respiração ela se faz presente não superficialmente, mas como uma respiração que sai do abdômen, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Essa respiração, mais o canto, mais a dança, faz com que este potencial presente no homem esteja ali manifestado. E se isso é acessado ali, é possível então acessar esse poder fora disso. Lembrando que o poder também pode ser essa relação de capacidades e habilidades que eu tenho. Então eu posso, através dessas danças, desses cantos e dessa respiração quase holotrópica, quase circular, acessar determinados potenciais que vão ser manifestados posteriormente. Então, as canções dentro do xamanismo, de maneira geral, elas são quase unânimes a presença dela dentro dos povos originários. A canção ela vem dividida talvez em pequenas classificações possíveis. Uma classificação são as canções comuns, ou as canções de colheita, ou as canções de celebração, que são canções cantadas possivelmente a qualquer momento, né? Nas tarefas cotidianas. Estas canções às vezes contam uma história, ou às vezes elas trazem simplesmente uma elevação, uma alegria, né? Um propósito contido nelas. Estas canções elas têm esta função de agregar, são canções gregatórias, são canções celebrativas. Existem as canções que estão relacionadas aos ritos. Então estas canções poderiam ser canções cerimoniais. Então canções de abertura, canções de fechamento, canções em que se convida as pessoas para estarem ali. E essas canções têm uma percepção talvez distinta, que é a ideia de criar uma atmosfera, né? Criar um lugar seguro, criar um campo onde então pode se manifestar o rito cerimonial. E as canções, que a gente poderia dizer que são as canções de cura, as canções de sanação, né? Que aí talvez ficaria dentro de uma ideia de canções como os chipibos chamam, né? No Peru, os ícaros, né? Onde estas canções elas deixam de fazer parte de um cotidiano, de um rito celebrativo ou cerimonial comum, e passam a fazer parte de um processo de sanação, um processo de cura. Onde muitas vezes pode-se cantar para a pessoa, pode-se cantar para a enfermidade, pode-se cantar para o espírito que causa essa enfermidade, ou pode-se cantar para uma força espiritual. E essas canções, então, elas têm várias formas diferentes, em tradições diferentes de trazer elas. Algumas com instrumentos, outras só vocalizações, outras canções que falam sobre algo, ou outras canções que simplesmente são como murmúrios. Como um rezo cantado. Então a canção, de maneira abrangente no xamanismo, ela é um ponto de união, né, através da voz, através do coração, com a expressão ou com aquilo que se quer transmitir ou com aquilo que se quer atrair naquele momento. E ela acaba estando presente em todos os ritos que eu conheço. De uma ou de outra forma, ela acaba estando presente em todos os ritos. Algumas culturas têm isso muito forte, né, trazendo como um centro, por exemplo, do ato sanador ou do ato de cura, né, as canções. Outras têm a canção só como um veículo para chegar a essa cura. Os xamãs, literalmente falando, né, nos tungues, na Sibéria, utilizam as canções e os sons, né, dessas canções como uma forma de expandir a consciência. Além da respiração e da dança e do canto, algumas tradições usam plantas, né, mas em alguns lugares a canção é o que leva a esse estado de consciência distinto, né, alterado ou ampliado. O curador, para mim, antes de mais nada, é aquela pessoa que busca o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. É um homem que se põe a caminhar no caminho, né? Então, um curador de si mesmo, partindo daí. É possível, então, a partir do momento em que se caminha por um caminho,
levar pessoas a caminhar por este mesmo caminho. Dentro do xamanismo, este é um conceito bastante presente em muitas culturas, onde a enfermidade é que leva o homem a esse despertar dessa espiritualidade e ao despertar desta vocação, porque ele já passou pela enfermidade, ele já conhece a enfermidade, e a partir daí ele encontrou a sanação, ele encontrou a cura. Quando ele encontra essa cura, ele pode ofertar este caminho que ele trilhou para outras pessoas. Então o curador, antes de mais nada, é um caminhante. É um caminhante que oferta a sua história de vida, que oferta as suas lendas pessoais, seus mitos pessoais, e oferta a sua dedicação ao estudo, à compreensão e à prática de elementos que podem levar o outro a encontrar essa cura. Em um outro patamar, o curador é aquele que se dedica também ao estudo e à experiência, né? Então, uma pessoa que trabalha com fitoterapia ou que trabalha com plantas, ela vai se dedicar não só ao estudo das plantas, seja ela de forma espiritual, tradicional ou teórica, né? Mas ela também vai se dispor à experimentação dessas plantas, a se comunicar dentro dessa visão do xamanismo, não só com o que essa planta pode trazer de benefício orgânico, biológico, mas o que ela pode trazer de benefício também no aspecto emocional, no aspecto mental, e o que ela pode despertar espiritualmente, ou o que esse espírito dessa planta pode despertar espiritualmente, para que essa pessoa retome o seu caminho. Existe um contexto muito bonito e que está muito inserido dentro do clã Lobos do Sul, que é a ideia de que todos nós viemos para este mundo com um desígnio celeste. Quando nos desviamos deste caminho de destino, né, deste caminho hereditário celeste, é como se a enfermidade tivesse um lugar, então. Então a enfermidade, ela passa a ser um sinal luminoso, que indica uma trajetória equívoca. E quando o curador observa isso, ele compreende também que é possível observar isso em outras enfermidades. E uma vez que a enfermidade ela se sana, junto com ela é necessário que venha a consciência de que este caminho que está paralelo se torne um caminho único em detrimento ou em relação à verdade que cada um traz no seu coração. Então o curador, no final de tudo isso, nada mais é do que um caminhante, que compartilha um caminho que já foi caminhado. Então o Cauã-Gatu, a formação de terapeuta neo-xamânico, ela tem essas três vertentes, né? Esses três olhares sobre a consciência: informativa, experiencial e transpessoal. As plantas, elas vêm como catalisadores, como elementos que nos proporcionam um contato transcendente com a força criadora, né? Com a terra, com o céu e com nós mesmos. E ela vem em pontos específicos da formação, né? Então, ao longo da formação, nós temos 8 encontros, nós temos 8 cerimônias diferentes, 8 ritos diferentes a cada encontro. Desde ritos que não utilizam plantas ou expansores de consciências, como, por exemplo, uma vigília ao fogo, né, onde se passa uma noite toda desperto diante do fogo, onde a medicina é o fogo, né, e é este contato com este abuelo, com este avô, né. Até então cerimônias com Naor-Mapu, né, com rapé, inserido dentro de um contexto do contato com os animais de poder, né, com a força, com o potencial, com o poder pessoal, né, cerimônias de Temascal, né, que expandem a consciência de uma outra maneira, né, através desse rito da sauna sagrada, e a medicina da ayahuasca, dentro da linha da floresta, que busca esse contato com as plantas. Então, cada uma destas plantas que está presente na formação, ela está presente dentro de um contexto e não fora dele. E catalisa e potencializa esse contato com aquilo que está sendo vivenciado, experienciado e estudado durante aquele período. E este é o foco principal de se ter estas cerimônias
e estas plantas, esses expansores de consciência, dentro da formação. Ou seja, se vê algo, se estuda algo, se experiencia algo, e a partir daí transcende isso para um outro nível através do rito ou da cerimônia, seja ela da maneira que ela vai ser conduzida ou a proposta que é trazida para o grupo. Eu tenho uma relação muito íntima, assim, de certa forma muito querida, com o coiote. E dentro dessa visão das 4 direções sagradas, né, e dos animais, né, a águia, o coiote, o urso, o búfalo, dentro desses estudos de pesquisa e desenvolvimento, o coiote é o único animal que é possível encontrar lendas e mitos na América do Norte que se relaciona com os 4 elementos, a terra, a água, o fogo, a água e o ar, e com os outros animais. De alguma maneira isso traz uma ideia, uma informação para mim de que é o coiote que dá um movimento para a roda. É o coiote que faz a roda girar, de certa forma, né? Embora muitas pessoas tenham um conceito, né, de que o coiote é o embosqueiro, é o trapaceiro, né? Eu acredito que, sim, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós também temos essa questão de nos auto-sabotar. E é este o ensinamento que este coiote traz. Só que chega um momento que ele se desenvolve, que ele se torna um avô. E que pode nos ensinar boas coisas. E acredito que uma dessas boas coisas sejam as suas próprias histórias. Então tem uma história de que o coiote estava com muita fome mesmo, assim. E aí estava na beira de um lago. E de repente, quando o sol estava nascendo, ele viu um pássaro bem grande, né, com as suas penas escuras, e pousou naquele lago e pensou, bom, agora é a hora de eu, né, fazer meu rango, de eu me alimentar. E aí ele começou a se aproximar. Quando ele começou a se aproximar devagarinho, ele viu então que aquele pássaro começou a fazer um canto. E ele cantava, cantava, e o sol ia nascendo, e aquele pássaro cantava. E aí ele se encantou com o canto do pássaro e esqueceu da fome dele. E aí de repente o pássaro voou. E ele continuou com fome, passou o dia com fome, passou o dia ali. No outro dia esse pássaro voltou. E aí parou na beira desse lago, e o sol estava nascendo de novo, e o coiote falou, é hoje que eu vou comer ele. E aí esse pássaro começou a cantar de novo. E ele começou a achar aquilo incrível de novo e se encantou com o canto e acabou esquecendo da fome. E aí no terceiro dia o coiote já estava brabo com ele mesmo, disse, não, agora eu vou ficar aqui, vou pegar esse bicho, porque se ele voltou 2 dias ele vai voltar de novo. E o pássaro realmente voltou. Quando ele começou a cantar, o coiote pulou em cima dele. E aí quando ele pulou em cima dele e estava pronto para comer, o pássaro disse, não, eu estou aqui cantando porque as minhas penas são feias, são escuras. E se eu canto nesse lago, para este sol que nasce, minhas penas vão ficar todas elas azul celeste, da cor do céu. E o coiote falou, tá, mas e eu? Eu posso também? E aí ele já tinha até esquecido da fome. E aí o pássaro falou, claro que pode, só precisa cantar esta canção 3 dias. E o pássaro contou e cantou a canção para ele, e o coiote aceitou essa troca. E realmente o pássaro ficou azul e saiu voando. Então o coiote fez isso durante 3 dias, cantou, se banhou no lago quando o sol nascia e todo o pelo do coiote ficou azul celeste. Então ele pensava, nossa, eu tô todo azul celeste, eu tô de uma cor que nenhum outro animal é, não conheço ninguém de 4 patas que tem essa cor. E ele saiu correndo porque ele queria que os outros animais vissem ele. Ele queria que aquela beleza que ele estava fosse mostrada para todo mundo, que todo mundo pudesse ficar sabendo. E ele começou a correr tão rápido, tão rápido, tão rápido, e se olhava, e se olhava, e se olhava, e de repente olhava para a sombra e parecia que até que a sombra era celeste, né, era azul assim, até que ele correu tanto que ele bateu de frente com uma árvore. E quando ele bateu de frente com essa árvore, a força foi tão grande que ele virou pó. E quando esse pó então começou a se reunir de novo, ele voltou a ficar com essa cor marrom avermelhado, cinza, que é a cor que o coiote tem até hoje. E essa história conta esta relação entre
o despertar de algo que pode ser sublime, que pode ser celeste, essa ascensão ao céu, esta relação com as emoções, entre a água e o coiote, entre esta relação da vaidade, né, e é uma vaidade com um toque de inocência, né, aonde quando a gente começa a olhar única e exclusivamente para nós mesmos e se encher tanto daquilo que nós achamos que nós somos, né, sem ter um caminho claro ou sem ter um propósito específico, acaba que a gente se torna pó de novo e volta ao mesmo ponto. Então, para quem busca um caminho de conhecimento, de autodesenvolvimento, de autoinvestigação, o xamanismo, o neoxamanismo proporciona isso. Proporciona esse vínculo com a minha natureza, com o meu instinto, com aquilo que eu trago como potência de vida. Proporciona esta conexão e este reconhecimento da essência que cada um traz dentro de si, de tal maneira que é possível reconhecer um propósito para se caminhar nesta terra. E te dá as ferramentas necessárias para que isso se manifeste. Então, antes de qualquer outra coisa, é importante lembrar que todo caminho espiritual, para mim principalmente, é um caminho que ele é vazio quando não existe uma manifestação. Quando a gente não pode ou não consegue pegar esses ensinamentos, esses conhecimentos, este sentir desta espiritualidade e transformar ela em uma atitude sanadora no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não importa se é lavando louça, se é varrendo a casa, se é fazendo pão, se é trabalhando no escritório, se é no desenvolvimento de software, se é um engenheiro, médico, agrônomo, não importa. A questão é que o caminho do xamanismo é algo que é palpável e é tangível nesta realidade. Embora todas as experiências possam estar em um outro campo, a manifestação disso se faz neste aqui e neste agora. Isso também é o que a gente apresenta aqui na jornada de busca de visão do Terra Cristal, né, a grande visão. É o que é encontrado no Cauã-Gatu, na formação base de terapeuta neo-xamânica, né, nesses 8 encontros ao longo do ano, ou no intensivo, que acontece em 9 dias no verão, no reiki xamânico, e nas práticas, círculos e palestras que o Clã Lobos do Sul traz e desenvolve, além deste contato com homens e mulheres medicinas que chegam até aqui, o sul do país, o sul do Brasil, em que o Clã Lobos do Sul apoia e participa diretamente deste movimento. Então, grato a todos que estiveram aqui, compartilhando, ouvindo no Xamã Connect. Agradeço muito a esta família planetária, a minha família pessoal, né, minha esposa, minhas filhas. Né. Agradeço muito a esse espaço do Sítio Terra e Cristal que disponibilizou tudo isso. E ao Samuel, graças Samuel por este lindo sonho que se torna realidade através destas imagens. Um bom caminho a todos, Tassoclamateu Meteu. Porque
verdadeiros curandeiros. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se. Que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.